Salmo 145, de 1 a 3. Eu abri a Bíblia que caiu desse linguagem de hoje. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ele é digno de receber altos louvores. Mas o louvores não é só cantar. A gente louva a Deus em oração, em agradecimento. Então vamos louvar o Senhor em oração neste momento. Feche seus olhos. Respira bem fundo aí. Limpa teus pensamentos impuros. E pensa nele agora. Pensa no que ele fez em tua vida, na transformação que você já teve e nos milagres que ainda poderão acontecer em sua vida, se você se afirmar com ele. Nos milagres que poderão acontecer na tua vida, se você se entregar realmente a ele. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Ele pode virar a tua vida aos avessos. Ele pode transformar a tua vida de água em vinho. Entrega a tua vida a Ele. Entrega teus problemas a Ele. E não se preocupe, porque Ele tem grandes coisas para a tua vida. Senhor, eis aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa. Estamos aqui para te louvar, em oração, em agradecimento, em louvor. Receba, Senhor, aquilo que podemos fazer para ti. Nós tentamos fazer o melhor. Que o Senhor venha se alegrar, se agradar daquilo que podemos fazer para ti, Senhor. E assim o Senhor poder nos abençoar. E principalmente, Senhor, escrever o nosso nome, Senhor, no livro da vida. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Pois somos pecadores. Erramos muito todos os dias. Pecamos muito. Nos perdoe, Senhor. Continue nos perdoando. E nos receba, Senhor, o dia que o Senhor nos chamar. Nos receba de braços abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos feito. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem nos dado. Muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Agora você, Satanás, que tem colocado armadilha em nossos caminhos, que tem plantado sementes imundas na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa saúde. Eu ordeno a você agora, Satanás, em nome de Jesus, pega tudo que é teu, toda semente, toda armadilha agora. Vai, pega tudo, em nome de Jesus, e saia. Leva contigo toda a tua imundícia, toda a doença, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, enche a tua
casa com a tua presença. Envolva em teus braços, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Percebeu o agir dele na nossa vida, né? Então a canção para falar assim, ondas de paz, né? Então Deus vem com onda de paz, de amor. E muitas vezes nós pensamos assim, né, que o poder é o chão tremer, as cadeiras quebrarem, né? Não, porque o poder de Deus ele não subsiste nisso. Né? Um dia, o profeta, não lembro se é Elias, por exemplo, estava esperando ver o poder de Deus, né? E veio o vento forte, deu contra aquela montanha e Deus não estava ali. Veio o terremoto, veio fogo e Deus não estava ali. De repente veio uma brisa suave. Aí Deus está falando. Glória a Deus. Eu gosto de ter muito cuidado para nós não confundir, né? Barulho com a presença de Deus. Geralmente quando Deus manifesta tem barulho, mas nem sempre. Então a gente tem que ficar bem, né? Por que Deus fez isso com esse profeta? Com esse profeta não ficar dependente de, igual nós, às vezes dependente de música, dependente de barulho, dependente de uma animadora de plateia. Às vezes a gente pensa assim, o pastor tem que ser aqui, o pastor aqui, né? Então eu já vi muito, né, muitos pastores, né? E acaba vindo a presença de Deus porque as pessoas abrem o coração, né? Mas eles usam de técnica de comunicação e as pessoas ficam tudo. E aquela manifestação da alma, né, quando pensa que é o Espírito Santo. E sai dali gostando, né, tal. Por quê? Porque as pessoas não são instruídas a buscar Deus, né, de uma maneira correta, certa. Né? Deus ele pode estar agindo muito forte, às vezes no momento de mais silêncio. Mais silêncio, tudo que Ele quer que a gente fique quieto. Glória a Deus. Então é muito importante você saber isso. Eu mesmo estou vendo esse lugar aqui, ó, impregnado da presença de Deus. Está cheio da presença de Deus, está forte, né? Está muito forte. Então por isso, Jesus ele falava uma coisa bem legal. Ele falava assim: eu só faço que vejo meu pai fazendo. Então, quando a gente repara a circunstância assim, né, nós temos que começar a buscar uma maneira de adorar da mesma maneira que Deus está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos adorar de uma maneira bem suave, bem, né, na adoração mesmo, né? Eu adorarei ao Deus da minha vida. Dá para ir? Pega o ministério de louvor de surpresa. Dá tudo. Glória a Deus, né? Toda honra, Senhor, toda glória. Feche os olhos. Todo louvor, Deus, nós damos a Ti. Vem com chuva de bênção nesse lugar, Pai. Assim, Deus, com essas bombas para cá no telhado aqui, Deus, nós podemos escutar um suave barulho, Deus. Eu sei que a Tua presença está aqui, Deus. E se a Sua presença vai estar de uma maneira sobrenatural aqui, Pai, é porque Deus, o Teu poder, Pai, que controla tudo aquilo que é natural. O Teu poder que nos dá um fôlego de vida, Pai, que faz o nosso corpo movimentar. Esse mesmo poder, Senhor, Deus, Senhor, que sustenta todas as coisas vivas, que se movem, que flutuam. Esse mesmo poder, Pai, Ele está
está aqui, mas de uma maneira diferente. Está aqui na tua pessoa. Toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a ti, Deus. Pai, nós somos privilegiados, porque nós somos teus filhos. Pai, nós somos privilegiados, Deus, porque o Senhor veio, Pai, para nos resgatar, para que nós possamos viver eternamente contigo. Pai, nós somos privilegiados, Pai, porque Jesus, Deus, fez uma ponte, Pai, que nos liga a ti. Pai, nós somos privilegiados, porque o Senhor sempre derramou o teu Espírito só aqueles que te representavam, porque eram seus servos, seus profetas, seus sacerdotes. Mas agora, Senhor, o Senhor derramou o seu Espírito sobre a tua igreja, sobre aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O Senhor derramou o seu Espírito, Pai, sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, está vivo. Agora, Senhor, nós temos o teu Espírito, Pai. Por isso, Deus, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Aleluia. Viu? Quando nós vamos pedir as coisas para Deus, a Bíblia fala assim, né? A Bíblia diz assim: bem eu sei o plano que eu tenho ao vosso respeito, planos de bênção e não de maldição. E fala assim, para dar a vocês o fim, né, que vocês desejam. Mas olha bem, uma coisa que eu tenho visto, né, é que nós não podemos, quando nós desejamos as coisas, sermos objeto de empecilho para que Deus não venha dar o que Ele quer. Então, só para você entender, tem uma ilustração, né, que diz assim, né, que o menino foi no pipoqueiro, porque ele era seu tio. E o seu tio falou assim: filho, tinha umas balas bem gostosas, né? Põe a mão aí e pega a bala que você quiser. E o menino falou assim: ó tio, eu vou ficar com as duas mãos estendidas assim, e eu quero que o senhor me dê a mãozada da bala. Não, filho, pode pôr a mão aí, a bala é nossa, pega o tanto que você quer. O menino: não, tio, eu quero que o senhor pegue para mim. Aí, depois de um tempo, eles discutindo ali, né, que o tio queria que o menino se sentisse à vontade, né, para pegar a bala. Aí o tio falou assim: mas por que você insiste tanto para mim dar a bala para você? Não, tio, a tua bala é bem maior, a tua mão é bem maior que a minha. Então quer dizer que Deus é a mesma coisa. Então, às vezes nós estamos querendo as coisas de Deus, mas os planos de Deus são bem maiores. O que Deus tem para você é bem maior. Então nós não podemos ficar presos nem na nossa limitação e nem nos nossos pensamentos, porque o que Deus tem é bem maior. Aí Paulo, né, ele fala assim: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, uma coisa que nós temos que entender, que agora eu vou começar a pegar, é que nós precisamos conhecer Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós vamos poder aproximar dele, nós vamos poder levar pessoas a conhecer ele. E você precisa entender que Jesus é a chave que abre todas as portas para todo tipo de bênção. Então, quando Deus tem um propósito para nós, a primeira coisa que nós temos que tomar consciência é que Ele é pecador, Ele está destituído da sua salvação, Ele precisa voltar a ser salvo. E aí, nesse plano de salvação, Deus tem um projeto para a tua vida, ao qual Ele vai precisar te curar, te libertar, te abençoar financeiramente, te preparar emocionalmente, culturalmente, né?
vai precisar aprender algumas coisas, porque conforme o vaso vai sendo preparado, mais Deus vai poder usar aquele vaso. Então, Deus precisa preparar nós. Agora, olha bem, diga comigo, preparar nós para um grande propósito. Então, você imagina que Deus pode ter um pequeno propósito para uma pessoa e um grande para outra? Não. Esse propósito de Deus está determinado nas suas condições de você sacrificar para Ele. Pegaram? O que é sacrifício? Eu tenho que viver os pensamentos de Deus, não o meu. O que eu vou sacrificar? Vou sacrificar os meus pensamentos para viver os menores. Para poder Deus me dar uma loja de pneu, eu precisei sacrificar uma borracharia. Eu precisei sacrificar a minha profissão de borracheiro, senão Deus não poderia me dar uma loja de pneu. Pegaram? Para que eu pudesse ser pastor, eu tive que deixar, eu não pude mais ter pastor. Para mim, ter pastor era o maior tesouro que Deus podia me dar. Todo dia eu estava lá, tirando minhas dúvidas, pegando orientação do meu pastor. A primeira coisa que eu perdi foi o pastor. Por quê? Porque Deus queria que eu fosse pastor. Então, toda vez que Deus tem um plano bom para a gente, nós vamos ter que sacrificar. Né? E muitas vezes o sacrifício que Deus manda nós fazer pode ser bom aos nossos olhos. O que Deus está mandando nós fazer pode ser ruim aos nossos olhos. Por quê? Porque a riqueza para Deus é um pouquinho diferente do que é para o homem. O dinheiro é importante, sim, mas tem coisas que para Deus são muito melhores do que riqueza. Vamos dar um exemplo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo porque o apóstolo Paulo não era qualquer um. Pedro era um pescador. Os discípulos, alguns discípulos, por exemplo, o Mateus, ele teve que fazer um sacrifício. Ele teve que largar o lugar dele, o cargo dele, que ele era empregado do Império Romano, cobrador de imposto, inclusive era um cara muito culto, né? A gente vê pelas cartas, os teólogos mostram que Mateus tinha uma didática fora do comum da sua época. Mas Paulo era demais, gente. Paulo era o cara. Paulo era poliglota, Paulo era discípulo, né, de Gamaliel, que era um dos principais sacerdotes da época, rabino, né? Paulo era o cara. Paulo, se ele quisesse ser um advogado, um empresário, um governador, cara, ele já era preparado para aquilo, né? E Paulo diz que considerou tudo como esterco. Vou falar a palavra bem bonita para vocês entenderem o que ele considerou, tá? Ele considerou tudo que ele era, que ele tinha como bosta, para ganhar a excelência de Cristo. E aí, por que ele considerou? Porque, olha bem, o Espírito Santo mandava ele em uma cidade. Chegava lá naquela cidade, quando você chega em uma cidade nova, você tem que começar do zero. Então, ele chegava lá, já arrumava um emprego qualquer, ou uma tarefa qualquer, usava sua habilidade e ganhava só para se manter. Então ele viveu como pobre para ganhar a riqueza do céu. Paulo era um cara tão rico, mas tão rico, que dinheiro não era o foco dele. O foco dele, pode ver que sempre ele falava, né, que para mim está pagado uma coroa, né? Ele estava de olho no galardão, querido. Ele estava de olho, né? Falou assim, então, para mim, ele podia ser o homem de maior sucesso durante 70, 80 anos. Mas ele falou assim, mas onde eu vou, eu quero ser rico para sempre. Então, muitas vezes, Deus pode chamar um empresário para ir morar na África, morar na Amazonas, lá para poder evangelizar 3, 4 pessoas. Eu cansei de ter livro de testemunho assim. Por quê? Porque o importante não é o projeto que ele realizou. O importante é que ele estava sob o comando de Deus e o sacrifício
nossa herança não vai ser julgada pela quantidade de algo que tem, mas pelo sacrifício que nós fizemos por aquilo que Deus tinha para nós. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos contando, meu irmão, o pastor fala assim, não sei o que, não sei o que. Querido, o Senhor, ele é tremendo, sabe por causa de quê? Às vezes você fala assim, sabe por que Deus me deu o que Ele me deu? Porque eu não queria. Meu sonho não era muito pequeno. Tanto é que para Deus me dar, Ele me dava bronca, para me parar de pensar como pobre, para melhorar o meu pensamento, senão eu não podia me entregar. Então, eu fiz um sacrifício também, eu entreguei minha pobreza para Deus, porque é o que eu gostava. Você não imagina como é que é gostoso você não ter dívida, você não ter coisa, você não ter obrigação, você não ter que ganhar dinheiro. É a coisa mais boa do mundo. E eu sou bom para não gastar. O meu sonho de consumo é viver igual o Dona Raquel, um pouquinho menos ainda, bem menos ainda. Então, ó, é assim que Deus faz. Mas o orgulhoso, Deus precisa, entende? Treinar ele. Se o sonho dele é ser composto, essas coisas, ele vai passar a vida inteira, né? Deus tentando tirar aquilo para ver se consegue levantar ele de alguma coisa. Então Deus, ele muda a gente. E em ambas as coisas existe sacrifício. Né? E agora, né, o meu cuidado, o que é? Também eu não posso deixar aqui com vocês se tornar orgulho da minha vida. Então eu tenho que vigiar. A Bíblia fala, vigiar e orar. Né? Porque o diabo, quando ele não pode segurar, ele te empurra. Pegaram, gente? Diga comigo, o diabo, quando não pode me segurar, ele me empurra. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Então, por exemplo, né, a Bíblia mesmo ela fala assim, olha bem, diga comigo, quem quiser ser grande, tem que aprender com Jesus. O que Jesus fez para fazer a vontade do Pai? Então a Bíblia fala que ele se despiu do seu manto de glória. Pensa bem, ele era Deus sentado no trono, o mais lindo, o mais belo, o todo-poderoso, o glorioso, o criador de todas as coisas, né? O que ele faz? Se desce do teu trono de glória esfumida. E como é que ele nasce? Nasce de uma virgem num cenário de pobre. E ele se fez pobre, minha Bíblia mesmo fala, ele se fez pobre por quê? Porque ele veio pagar o preço. E esse preço, né, era a vontade do Pai de quê? De me resgatar nós. Pegaram? Então, uma das coisas que nós temos que saber, Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. Jesus, ele fala que os pobres sobre prosperidade, ele fala para o rico sobre sacrificar riqueza. Jesus, quando ele chegava no pobre, ele abençoava aquele pobre ficar rico. Quando ele chegava no rico, ele falava para o rico, vende tudo, dá tudo, e você precisava ter um tesouro no céu. Pegaram? Porque o segredo aí não é questão de pobreza ou de riqueza. A questão aí que ele é a obra do inimigo que tem que ser destruída. Né? E tudo que não é do jeito de Deus, para Deus, no comando de Deus, nos princípios de Deus para a nossa vida, é do diabo. Não tem segredo. E as coisas elas se confundem, né? Porque o diabo ele é mentiroso. Amém, querido? Diga comigo, divindade de Jesus. Então, uma das coisas que nós temos que ficar craque, se alguém vem em você e pergunta alguma coisa sobre Jesus, né? Você sabe responder? Você sabe dar uma aula sobre qualquer assunto da pessoa de Jesus? Às vezes você sabe para você, mas você sabe falar. E a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E como é que eu encho o meu coração? Né? Eu começo a pensar naquilo. E para mim pensar, eu preciso ler, eu preciso ouvir. Eu ouço. Né?
leio, eu penso naquilo, pensar e medito naquilo. E depois eu começo a desejar aquilo. E depois eu começo a praticar. Olha bem, a Bíblia fala assim, a fé, né, vem pelo ouvir. Só que a fé, sem você praticar, é o que, gente? Fala o coelho, morta. Então, olha bem, se eu tenho fé em Jesus, mas eu não pratico falar da minha fé, a minha fé em Jesus também é morta, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos pegar esses versículos que está lá em Romanos 10:10, que diz assim, ó, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, aprenda uma coisa, quando está falando ali, se com a tua boca confessares, nós vemos uma tradução que ela não é precisa no que nós devemos agir. O entendimento nosso é muito raso. Então dá a impressão assim, Jesus é Senhor? Repita comigo, Jesus é Senhor. Então, olha bem, não é isso. Porque se você chegar num bêbado e falar, Jesus é Senhor, ele vai falar que Jesus é Senhor. Se você chegar no maior condenado do mundo, você perguntar para o diabo vai falar que Jesus é Senhor, porque ele é o Senhor. Então não é isso que salva. Mas, se alguém perguntar para você, né, por que Jesus é Senhor, e você saber explicar, então se pela tua boca você conseguir explicar por que Jesus é Senhor, será salvo. Porque qual que é a salvação? A salvação é a boa notícia. E quem que é salvo? É o portador da boa notícia. E eu vejo os crentes conversando, querido, e ninguém fala. E você sabe o que Deus deu para você saber que Jesus é o Senhor? E você poder confessar Ele, Jesus, seu Salvador mesmo? É o seu testemunho. Quando você não sabe a Bíblia, porque você vai ter que ler, aprender, ter uma didática, para poder ensinar a Bíblia de um modo técnico, né? Que você vai fazer um ensino das pessoas, técnico. Mas o Evangelho não está limitado à técnica, o Evangelho é para os simples, para o analfabeto, para o ignorante, para todos, para a pessoa pobre. Então, como é que o pobre pode falar que Jesus é Senhor? Contando o seu testemunho. Através do seu testemunho você pode, né? Agora, através dos versículos bíblicos, quando você estuda a Bíblia, você está procurando algo para você falar de coisas que você não testemunhou. Pegou? Então vamos lá, um estudo bíblico. Põe para mim Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. Pode ver que vira e mexe, eu estou usando esse versículo. Vira e mexe, eu estou usando que Jesus Cristo é o Criador. Por quê? Porque é isso que é confessar Jesus como Senhor. Ó, o Filho brilha como o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Olha bem, Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, ao lado direito de Deus Todo-Poderoso. Se você não dominar isso aqui, se você não souber quando você recebe um milagre, a razão daquele milagre, porque Jesus é Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Quando a palavra fala Senhor, ele fala assim, Ele é Deus. Tá? Outro versículo, né? Que mostra Jesus como Deus. João 10:30, põe lá. Olha o que
que Jesus diz aqui. Leia comigo, bem alto. Eu e o Pai somos um. Tá? Agora põe para mim João 14, de 9 a 10. Vamos lá. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o. Quem vê Jesus, vê quem? Quem vê Jesus, vê o. Quem tem Jesus, tem o. Quem é de Jesus, é do. Porque ele e o Pai é um. Porque é que você diz, mostra-me o Pai. Agora João 8:51, olha comigo. João 8:51. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Bom, só nesse versículo aqui nós vamos para compreender que Jesus é o mesmo cara que apareceu para Moisés na sarça ardente. Quando na sarça ardente Moisés conversou com Deus, na sarça ardente Deus falou assim para Moisés, né? Eu sou o que sou. Diga isso para o Faraó, eu sou o que sou. Então diga para ele assim, fala para ele lá que eu sou o que viu. E Jesus, ele falou, né? Quando estava ensinando, ele falou assim, antes de Abraão, eu sou. Então, a manifestação de Jesus, de Deus, de Jeová, no Velho Testamento, era o próprio Senhor Jesus que estava ali. E eu conhecendo isso na Bíblia, eu começo a ter bases para testemunhar as pessoas. Ontem, sexta-feira, nós fomos na casa do filé da Né, e nós fizemos um culto lá. Né? Então, nós falamos de Jesus com as pessoas. E oramos com elas. Né? E eu vi que as pessoas receberam o Espírito Santo. Porque eu vi pessoas chorando, vi pessoas quebrantadas, vi pessoas. Né? O pastor Dorival viu, né? Não sei que lá também viu coisas acontecendo, viu noivas sendo restauradas. Isso não é o pastor, não é o profeta, é Jesus agindo. É testemunho. E depois a irmã da Léa foi lá e falou, eu estava todo inchado, cheio, e tirou o anel do dedo, não saía. A minha dor no subiu, né? Por quê? Porque eu sou que cura a vida. E ele está toda vez fazendo. Aí, ontem, né, nós fomos na casa da Karine, né? E Luiz. Aí o churrasqueiro está aprovado aqui, sem chamar ele. E lá, eu cheguei lá, né, falei assim, tinha a mesa das meninas e dos meninos, né? E eu sentei, eu e a Raquel, nós sentamos na mesa das meninas, falei, eu vou sentar um pouquinho aqui, depois eu vou para a mesa dos meninos. Mas não fui para a mesa dos meninos, sabe por quê? Porque elas começaram a testemunhar. Né? E as irmãs ali começaram a testemunhar, depois testemunhou as outras irmãs lá começaram a testemunhar. E eu e a Raquel ficamos maravilhados.
Nós falamos assim, mas por que vocês não contam isso lá na igreja, para a igreja? Né? E cada um começou a contar, depois que vieram para o ministério, que Jesus fez no marido, né? O que fizeram. Olha, gente, eu vi lá que se Jesus não tivesse entrado, aqueles casamentos estavam destruídos. Inclusive todos, né? Ele quer dizer, não contou assim, né? E depois, a irmã já me contou, né, que ela perdeu o neném. E ela veio no culto aqui, né, até, acho que foi quando o Marcos Berg veio aqui, e ela recebeu um milagre. Que ela foi, né, uma coisa que tinha que esperar mais de ano para recuperar o útero dela, o médico perguntou para ela, que remédio você tomou? E ela, crente nova, não testemunhou para o médico, né? Mas ela já sabia que era Jesus. Né? E ela falou assim, o seu útero está perfeito, isso tem demorado para acontecer, ele está perfeito. E ela engravidou logo e teve um menino. 2 meses depois, ela engravidou e ela tinha um problema, né, que eu vi, né, isso é eu que estou falando, ela tinha um problema, né, na alma por causa da perda daquela criança. Aí ela conta que um dia ela assistiu um filme, aquele filme depois do acidente, acho que é o nome do filme, né? Esqueci o nome. É esse. Aí ela estava assistindo com a menina dela. Aquele filme, né? Eu não assisti o filme, tá? Então eu posso falar como é que é o filme. É que teve um acidente e a família perde duas crianças. E ficou polêmico o filme, né? E a menina também. Aí a menina olhou para a mãe, né? A Karina falou assim, mãe, elas estão tristes, né? Porque perdeu assim, igual a senhora quando me perdeu, né? Olha bem, gente, a menina falou assim, igual quando a senhora me perdeu, né? A menina de 3 anos. Aí, a mãe falou assim, não, filho, por que você está falando isso? Não, porque quando você me perdeu, né? Deus, o papai, mandou, ele falou que ia me trazer de volta, porque você estava muito triste. A menina de 3 anos falou. Porque você estava muito triste, ele ia me fazer de volta. E aí, querido, ela contou lá que eu conversei, mas eu esqueci. Né? Aí eu disse que ficou assustada com aquilo, tal, e ela pegou, na casa desse de câmera, né? Ela foi voltar a câmera, né, para assistir a menina falando. E a menina não lembra, falou aquilo. Então, a menina disse que nunca falou, né? Nunca pôs nada, e ela voltou a câmera, disse que a câmera, naquele momento do horário que a menina falou, a câmera desligou. Então, não tem registro do negócio, né? E isso certamente trouxe cura para a vida dela. Então, olha, eu falei, foram contando mais testemunho, né? Contaram, né? Depois disse que o esposo dela aqui, né? Praticando, veio no ministério, disse que não bebeu mais, né? Então, a gente já fica. Mas não foi só isso, tá, gente? Nós ficamos lá, acho que 1h30, 2 horas, né? Conversando, o cara já não pararam de testemunhar. E depois eu fiz um comentário com elas, né? Por que isso? Né? Aí eu comecei a contar, eu falei assim, ó, volta lá no Hebreus, aquele, acho que é 3, 4, né? Preste atenção nisso, gente. Ó. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Agora, leia junto comigo, fala assim, ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. Então preste bem atenção. Todas as coisas Deus colocou debaixo de uma jurisdição espiritual. Mas não existe um
pode ser o homem mais endemoniado do mundo. Se ele tem uma célula viva, aquela vida é Jesus. E Jesus quer ela de volta. Jesus não apaga aquela luz, porque toda a alma, entende? É chamada para ser filho, para ser independente. Ou na eternidade no lago de fogo, ou na glória de Deus junto com Deus. Deus criou nós para ser igual a Ele, mas Ele não deixa de sustentar todas as coisas. Então, se nós existimos, se nós não existimos, e olha bem, o poder de Deus, Ele não está limitado em uma bomba atômica, numa explosão, ou numa coisa assim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, restaurou o mundo da caída. Vocês estão entendendo? Esse mesmo poder faz com que você acorde todo dia. E a única coisa que te faz você viver aqui na terra, o que é? É que Deus tem esperança. Que você vai conhecer Jesus e vai viver para Ele. Vai para Ele. Que Jesus vai passar a ser a razão principal de todo o teu comportamento. De tudo que Ele quer. Para Ele são todas as coisas. O que dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, querido, não é nos seus problemas só que você tem que voltar a Jesus. Nós temos que voltar a Jesus em tudo. Nós temos que buscar Jesus em tudo para tudo. Entende? É devolver o dono. E o dono, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem domínio, ele tem condições de sustentar todas as coisas. E Deus não criou nós para ser pobre. Deus não criou nós para sofrer. Deus não criou nós para ter tristeza, decepção, dor, essas coisas. Mas Ele criou nós para sermos a imagem e semelhança do seu Pai, do nosso Pai. Nós temos que ser semelhantes a Jesus. E por isso, que lá eu gosto muito daquele capítulo de 2 Pedro, capítulo 13 e diante. O poder de Deus sustentar tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma coisa que nós temos que compreender aqui: quando nós estamos buscando a Jesus, os milagres são naturais. O sobrenatural deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural. E o natural passa a ser o impossível, ou apenas o sacrifício. O natural pode ser uma entrega, um sacrifício. A palavra sacrifício, ela parece feia, mas não é nada mais do que entrega. Eu entrego, eu me rendo, eu me dou. Glória a Deus. E quando a gente começa a entender, então a gente vai começar a compreender. Tem muitas coisas que estão aí para fazer compreender, Então, quando eu era crente novo, eu tinha uma canção que dizia assim: tudo eu te darei, tudo eu te darei. Então, olha bem, nós temos que dar tudo para Deus. Tudo. Tudo. E é nós que tem que dar, não é? Você não pode olhar para os outros, tem que dar para você. Glória a Deus. Uma coisa que Deus pede para nós, eu vou dar um conselho para vocês hoje: não se embarace com as coisas dessa vida. Elas são básicas. Não façam dívidas para você não ficar embaraçado. Não façam negócios mal feitos
e você vai ser obrigado a ser escravo daquilo, porque tua vida não te pertence. Quando você, querido, faz uma conta de quanto você ganha, vamos dar um exemplo assim. Supostamente você ganha R$2.000 por mês. Para você ganhar esses R$2.000, você trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia. Certo? Essas 8 horas que você trabalha para ganhar esses R$2.000, elas estão te comprando. Quando eu estou atendendo cliente, vendendo pneu, na realidade eu estou vendendo minha vida, não tem dinheiro. Então, o dinheiro, nesse sentido, passa a ser a minha vida. Então, a Bíblia ela fala bem claro, não é preciso, ela sabe que eu gosto desse mundo. Então, por que eu vou comprar uma coisa para ter que trabalhar para pagar depois? Então, quando a Bíblia fala para não dever nada para ninguém, porque você fala assim, meu tempo eu não posso te vender. Porque eu também sou dono dele, o dono dele é Jesus. Quando eu tenho uma reserva de dinheiro, eu faço a mesma coisa, aquela reserva é para que eu não, se acontecer de Deus mandar eu fazer alguma coisa, acontecer algum imprevisto na minha vida, eu não preciso me preocupar, porque a parte do dinheiro eu não tenho braçado, eu tenho como cartar as consequências daquilo. Então eu ganhei, resgatei meu tempo para quem? Para Jesus, para fazer o que Jesus está fazendo. Então eu não posso me embaraçar. Então mexer com finanças não é simplesmente, mas eu não concordo, não sei o que. Filho, você não entendeu o que o pastor está te ensinando. Você precisa entrar na ideia do pastor. Você precisa entrar no conceito do pastor. E o conceito do pastor não é o teu, não é o dele também, é da palavra. Quando a gente começa a compreender essas coisas, você começa a falar que não é só isso. Por que Jesus falou que não é para prometer nada para ninguém, não é para ajudar? Porque você está se entrelaçando com coisas dessa vida. Entendeu, gente? A gente pode fazer negócio, a gente pode fazer coisa, mas você não pode arriscar. Você tem que fazer coisas que você já pode contar, porque você já tem. Então, não dever nada para ninguém é muito importante em relação à tua salvação. Você pode ver que quando Deus te chamar Ezequias, para falar para Ezequias que ele ia morrer, né? A primeira coisa que Deus falou: põe tua casa em ordem, porque eu vou te levar. Você acha que se dívida não tivesse problema com salvação, Deus ia dar um conselho desse tipo? Então não entra, não vá, não pega o teu presente e leva para você ter que ter comportamento no teu futuro, que determina o que você vai, aonde você vai direcionar o teu ganho, o teu dinheiro, que você vai ter que sacrificar. Porque as coisas passageiras, elas vão ficar, mas não vão levar nada. Para jovem, que foi a coisa mais fácil do mundo falar assim, nunca eu nasci, nunca eu voltarei, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, glória a Deus, porque não sabe o que é a vida passageira. Então nós não podemos comprometer o nosso futuro com coisas dessa vida. Temos que comprometer o nosso futuro com aquilo que é eterno. Glória a Deus. Amém, querido? Então, olha bem, agora nós vamos orar por vocês. O pastor, o que Deus falou para você lá? E no outro dia, eu lembro daquela igreja que foi lá na loja, e ele falou assim: vamos provar, tu não está assistindo o teu, seu pai está pregando. Aí ele falou assim: o meu menino usava óculos dessa pessoa, estava ficando cego. Ele falou: o olho do meu menino estava perfeito, o óculos começou a embaçar tudo, ele tirou o óculos, estava enxergando perfeito. Agora eu te pergunto assim:
para operar ele. Como é que pode? Eu estava lá em Suzano, né? Então nós ministramos, o pessoal que estava viu os milagres acontecendo. Mas aí depois de uma semana, eu vim para o Goiânia, depois de uma semana eu cheguei lá, nós ia viajar, né? E eu estava esperando naquela igreja o dia que nós ia viajar, que acho que vai ser outro dia. E nisso eu sentei no fundo da sala e o pastor estava discipulando o povo. E o povo estava eufórico com os milagres que Deus tinha me usado uma semana antes. O povo estava, só que o povo lá estava idolatrando o pastor de vocês. Eles estavam assim, sabe? E o pastor começou a dar aula para eles, mostrando que não era eu que curava, eu estava ali, né? Não é o pastor que cura. Vocês têm que vigiar, gente. Nós não podemos depender do pastor Provati vir aqui para acontecer milagre. Não precisa explicar para o pessoal, não. Mas, de repente, ele falou assim, né? Que ele sabe que houve muito milagre sobrenatural, né? Aí uma menina perguntou: pastor, eu posso falar? Ele pode. Pastor, eu era vesga, mas muito vesga. O pastor nem orou por mim, então não pode ser muito pastor mesmo, né? Porque eu estava na fila. Eu não tinha chegado ainda na minha vez de orar, né? E meu olho me endireitou. Pegaram? Teve um rapaz que ele estava na fila e ele foi para me desmascarar. Você está vendo doido? Você lembra disso? E ele estava lá para me desmascarar, mas quando ele faltava dois para mim orar, né? Ele caiu no chão e gritava, orava no chão. No outro dia ele foi no café lá falar, né? Falou assim: ó, eu não sou bandido, essas coisas, tudo, né? Então eu entrei na fila lá e eu ia te desmascarar. Só que quando faltava dois, alguma coisa assim, eu taquei a mão no meu braço, estava cheio de caroço. Tinha uns caroços grandes no corpo assim. Eu taquei a mão no caroço, sumiu tudo. E aí eu me aguentei, caí no chão lá e fiquei gritando. Querido, o que o pastor falou é verdade. Às vezes, né, Deus usa os homens, mas não é o homem que cura. É o Senhor. O Espírito Santo só pode usar ele, porque Jesus, entende? Ele pôde trazer a plenitude de Deus para nós, porque ele se fez um de nós. E Jesus, quando ele subiu ao céu, ele subiu para poder o Espírito Santo descer sobre a igreja, sobre nós, para poder fazer milagre. Então, olha bem, até hoje, muitos daqueles que acompanharam aqueles milagres lá, né, eles estão testemunhando aqueles milagres. Então, o milagre, querido, não é para Deus só resolver o seu problema. É que o seu problema vai se transformar agora, entende? Na sua confissão verdadeira de Deus. Você não vai saber explicar biblicamente para as pessoas quem é Jesus, mas você vai falar assim: ó, meu pastor fala que Jesus é Deus. Eu também vi na Bíblia que Jesus é Deus, mas deixa eu contar o que esse Deus fez comigo. E assim que funciona. O poder de Deus, ele tem que estar operando através da nossa vida. Pegaram, gente? Se eu chegar em qualquer lugar e não saber Bíblia, não saber de nada, e começar a contar, né, que eu ouvi falar de Jesus, que eu creio em Jesus, e começar a contar os milagres, né? Por exemplo, ó, como é que você acha que a maioria das pessoas vão acreditar em Jesus dando aula para ela? Agora, olha bem, as pessoas vão ficar curiosas com a Bíblia se você contar milagre. A minha mãe contava milagre para mim. Quando eu estava querendo me matar, eu comecei a lembrar dos milagres que a minha mãe contava e falava assim: se a minha mãe falou a verdade, então eu vou ter jeito também. Para mim vai ter jeito também. E aí o que aconteceu? Comecei a buscar Jesus, né? E me transformei no milagre. Glória a Deus. Então, ontem, querido, eu ia sentar um pouco com as irmãs, mas as irmãs não pararam de contar milagre, eu fiquei até no final
tempo lá cristão lá, só na hora de acabar que nós juntamos todo mundo lá, né, e o pastor Dorival ficou com os homens, porque de tanto testemunho, é maravilhoso ver, querido, olha que Deus transforma o casamento, né? E não para, diga comigo, não para, ele só para se o cara parar de buscar, se você não parar de buscar, ele não para. No começo, quando você vai buscar Jesus, as coisas começam a dar muito errado também. Mas não é Jesus que está fazendo errado, é o diabo que está manifestando. A luta para ficar firme na igreja é o primeiro obstáculo. Depois que você falar que ninguém mais te segura, que você fala, não importa se você está ruim, está bom, você não falta na igreja, aí o diabo te larga naquela parte e vai tentar atrapalhar em outra. Mas você fica firme, nada é impossível para Deus, não é? E na hora que você vai se sustentando em dimensões espirituais, aí que vai começar a vir as bênçãos para você. O irmão Benin falava assim para mim, irmão, é assim, ó, buscar Deus é igual subir uma escada. Só que chega uma hora que você começa a cansar, porque parece que não tem fim, né? E chega uma hora que você chega nas nuvens. E chega uma hora que você chega na nuvem, a nuvem é tão negra, tão pura, parece que não vai mais, parece que tudo travou, está dando tudo errado. Ele falou assim, a maioria sabe o que faz quando chega aí? Desiste. Aí ele falou, pior é que quando desiste, ele volta lá embaixo. Tem que começar tudo de novo. Só que daí para ficar firme na igreja, quanto mais você largou, né, mais no começo, as outras vezes não é mais empolgante, né? Mas você tem que pegar e continuar. Aí vem os problemas, né? Você tem que continuar de novo. Agora, feliz é aquele que nunca desistiu. E quando chegou aquela nuvem negra, né, ele ficou firme. Foi mais devagar, mas ele ficou firme. Aí o irmão ele falava assim, depois que passa a nuvem negra, você pega o sol acima das nuvens, aí é nadar de braçada. Aí pode os homens fazer o que quiser, pode vir a crise que for, você está aonde o sol brilha constantemente. Amém, querido? Entenderam isso? Eu não sei que fase que você está nesse carro, mas Deus está aqui para te sustentar. Amém? Então, eu tenho muito de falar as coisas pela carne. E Deus me mostra algumas coisas e a gente pensa, Senhor, mas não é da carne e tal. Então, não tem visões. Até na hora do louvor, eu vou falar que Deus me deu uma visão vermelha. E esses dias, Deus tem me mostrado pessoas que a nossa igreja, não só a nossa, né? Todas as igrejas, muitas pessoas com problemas. E aquilo que o pastor falou, eu sempre falo, se Deus mostra o que Ele quer fazer. Eu falei, tem pessoas com problemas, eu garanto, se Deus mostrou que tem, cadê que eu ouvi aquela hora? Seja boa coisa fora. Agora Deus está dando mais uma chance. Quem não tem problema? Deus mostrou que tem pessoas com problema em casa, no serviço, está se sentindo angustiado, parece que levanta cedo, parece que aquele dia, né, aquele aperto no peito. Deus quer livrar, Deus quer. Como o pastor falou, você não quer. Deus quer fazer, mas você não quer porque você não tem. Então, irmãos, aquele que está com um problema, está lembra aí, um problema no banco, um problema financeiro, um problema na família, um problema com a esposa, com o esposo, com o filho, um parente, vem para frente, que Deus quer fazer a obra. Deus quer te curar, libertar. Agora, eu acho que não é comigo, então você não quer receber. E esse dia Deus tem sempre mostrado, já acho que é a terceira vez que eu falo isso, pessoas com problema e tal. Até um dia, aquele deu certo que todos vieram, né? Que tinham um nas costas, na cabeça, outro na perna, os demônios
orando, Deus conseguia ver certinho. E também aproveitando, eu vi como se fosse uma casca de ovo de codorna, sabe aquela casca toda no olho da irmã. E essa casca estava começando a trincar e quebrar hoje. Então Deus também tem um milagre para acontecer. Eu não estava nem pensando nela. Na hora do louvor, eu vi a face dela, o olho dela estava aquele branco. O ovo de codorna não é branco, né? E estava trincando assim, o olho, como se fosse 2 ovos de codorna, o olho trincando. Então, só que para isso a gente ter a cura, né, receber a Deus, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Vamos lá, aquele milagre que Jesus fez, a tua fé te cura. Não é só a minha fé, né, pastor, a fé de quem vai orar, né? Você tem que ter mais fé do que a gente para poder receber a Deus. Amém? Então, quem é que está com algum problema? Vem aqui na frente. A fé é o que te ajuda, gente. Se eu não tivesse atitude, os covardes não terão de Deus. Aquele que quiser salvar a sua reputação, perdeu a vida. Todos nós temos, talvez há um probleminha, mas esse probleminha pode ser amanhã, tornar um problema, não quebra ele, desfaça ele quanto antes. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Pai, como eu disse aqui, o Senhor tem me mostrado, Senhor, que o teu povo está com problema. Satanás tem agido, Satanás tem tocado, plantado sementes e armadilhas em nossas vidas. Mas se o Senhor mostrou porque o Senhor quer trazer, se o Senhor mostrou porque o Senhor quer agir, quer quebrar, quer curar, quer salvar, quer libertar, então aqui nesta noite, nós, em nome de Jesus, tomamos posse da tua cura, da tua libertação, do teu poder. Então, Senhor, é em teu nome, é no nome poderoso do Senhor Jesus, é no nome daquele que foi crucificado, que sofreu, que derramou o seu sangue para curar o meu, para curar o seu. Podemos seu pecado, suas dores, a sua doença. Então é em nome de Jesus que eu ordeno agora a vocês, demônios, que estão tocando ou tentando tocar em nossas vidas, na nossa saúde, na nossa finança, no nosso casamento, na nossa família. Eu ordeno a vocês agora em nome de Jesus. Solta a nossa vida, solta a nossa saúde, solta a nossa finança, solta o nosso trabalho, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, solta tudo que é nosso e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Senhor, nós abrimos a nossa vida a Ti agora, Senhor, para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor toque, para que o Senhor liberte, para que o Senhor traga uma unção de cura agora, em nome de Jesus, porque o Senhor nos